Nem toda possessão é demoníaca. O filme Possessão de 1981 de Andrzej Zulawski não é sobre possessão demoníaca. Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michelle e este é o canal Refúgio Sobrenatural. Neste vídeo eu vou falar sobre o filme Possessão de 1981, estrelado por Isabella Adjani e Sam Neill, sem spoiler inicialmente, mas quando eu entrar na zona de spoiler eu aviso a vocês. Então nós vamos acompanhar Anna e Mark, que estão passando ali por problemas conjugais. O Mark ele acabou de voltar de uma viagem a trabalho e Anna tá estranho, ele começa a ficar incomodado com isso, querendo saber o que tá acontecendo e logo depois ela pede o divórcio. O que deixa ele ali fora do eixo e ele quer saber o que tá acontecendo, quer descobrir mais um pouco e aí o que ele faz? Ele vai e contrata um detetive. E aí é que o filme realmente dá a virada, porque no início é muito essa questão do relacionamento da Anna e do Mark. Não que a questão do filme não seja sobre isso, mas obviamente que outros elementos vão ser acrescentados aqui, elementos sinistros e macabros. Então sim, a gente vai ter a questão do terror. É um filme de horror dramático, um terror psicológico, que a gente fica ali preso tentando entender o que tá acontecendo, esse quebra-cabeça, porque coisas estranhas vão acontecer e obviamente que logo de início a gente não vai entender muito bem, a gente só vai entender realmente lá pro final, mas este filme é maravilhoso e precisa ser comentado para mais pessoas assistirem essa obra de arte. Sim, esse filme tá no meu top 2 de filmes de terror, porque eu simplesmente amo. Ele é uma coprodução entre a França e a Alemanha, então ele é um filme diferente, com atuações incríveis. Sim, Isabella Adjani tá maravilhosa, tanto o Sam Neill, só que obviamente nós temos personagens diferentes, que eles estão passando por coisas diferentes e momentos diferentes, mas são interpretações incríveis e é esquisito mesmo. Tudo aqui é para causar um incômodo no telespectador. Então a gente vai ter aí algumas coisas ali na atuação, nos personagens, que soa muito estranho, porque realmente é tudo muito estranho aqui. Tem coisas estranhas e perturbadoras acontecendo que a gente vai entender no decorrer do filme e eu super aconselho todo mundo a assistir esse filme. Eu sei que não é um filme que todo mundo vai gostar, por ele ter esse lado mais dramático, essa questão do casal, mas eu super recomendo. Ele tá disponível aqui no YouTube e nós vamos ter essa questão deles enquanto casal, as fases que cada um vai ali passando, a questão de como isso também vai afetando o filho deles, o Bob, ao mesmo tempo que tem essas coisas sinistras e macabras acontecendo. O que tá acontecendo com a Anna, porque a Anna tá estranha e obviamente que vocês vão descobrir assistindo o filme. Como eu disse, não é um filme sobre possessão demoníaca, apesar de se chamar Possessão. É um filme que fala sim sobre possessão, mas de outros aspectos, sobre obsessão, sobre depressão, sobre crise no relacionamento, sobre a busca de um par perfeito. Então nós temos tudo isso aqui dentro desse filme, que sim, como eu disse, é um filme de terror, que vai ter sim bastante coisas estranhas acontecendo, mas eu acho que isso é muito bem colocado e proposital. Tem um propósito, toda essa estranheza que o filme vai fazendo a gente sentir. Então é muito bem feito. Tem atuações incríveis, a cena do metrô, que eu acredito que você já deve ter visto se você não viu, né? Mas é uma cena maravilhosa que a Isabella Adjani faz. Eu simplesmente adoro esta cena, acho um ícone esta cena. E se você ainda não assistiu Possessão de 1981, eu vou deixar o link aqui nos comentários, porque tem aqui para assistir no YouTube. Então se você quiser saber mais um pouquinho sobre esse filme, ver realmente, entender do que se trata, vai nesse link aqui e assiste este filme maravilhoso que está legendado. Porque a partir de agora eu vou falar de Possessão de 1981 com spoiler. Então a partir de agora é com spoiler. Bom, como eu disse, a gente tem a questão da possessão, mas não é uma possessão que a gente está habituado. É uma possessão de sentimentos, é uma possessão até mesmo ali do Mark com a Anna. É a questão da busca incansável por um par perfeito. A gente vê que a Anna não estava num relacionamento muito bom. O Mark é espião e ele ficava viajando constantemente, ficava muito tempo fora. E a Anna, obviamente, ela foi procurar coisas fora do casamento, né? Tem o Hendrik, que é o amante dela, mas a gente vê que
ela não está com ele. Então aqui a gente já começa a perceber realmente que tem alguma coisa estranha, porque ela saiu ali de casa, né? Porque o Mark mandou ela sair de casa para ele ficar com o Bob, porque ele estava ali sendo negligenciado por causa da Ana. Então a gente vai vendo que tem algo estranho. Por que ela diz que está com o amante, mas não está com o amante? Então o que está acontecendo? E aí que ele vai atrás de um detetive para tentar entender. E a gente vai vendo todas essas questões, porque o Mark, ele fica muito abalado, ele tenta a todo custo resolver ali, né, as coisas para tentar ter um relacionamento de novo com a Ana. Ele não quer se divorciar dela, ele larga o trabalho, mas já é tarde demais. Várias coisas aconteceram que foram minando e atrapalhando este relacionamento. Então ele fica muito triste, ele fica em depressão, ele fica umas 2, 3 semanas ali vivendo num chiqueiro, nada bem. Então a gente vai vendo o quão mal ele está. Até o momento que ele vai na casa, vê que o filho tá sozinho e ele começa a tentar entender o que tá acontecendo com a Ana. Até o momento que ele também já não liga tanto, mas liga sim. Ele tá fingindo que não liga, que já não se importa, sabe? Que ele não vai logo quando ele descobre o endereço da Ana atrás dela. Então nós temos aí todas essas coisas acontecendo. Ao mesmo tempo que a Ana, ela tá totalmente estranha. A gente vê que tem momentos que ela parece estar assustada, ela tá perturbada, ela pega aquela faca elétrica e corta o pescoço. A gente vê que ela não tá bem, sabe? A gente vê que ela tá alterada, que algo está acontecendo, mas quando o detetive entra na casa da Ana, é que a gente vai ter dimensão realmente do que tá acontecendo, porque quando ele vai lá nesta nova casa da Ana, o que acontece? Tem um monstro. Mas que monstro é esse? Por que ele tá ali? Por que a Ana tá agindo dessa forma? Então a gente descobre que ele está se formando, esse monstro. Então primeiro ela mata ali o Emanuel, que é o detetive, porque ele vai lá, ele vê o monstro, então ela mata ele. Depois vai ali o cara, né, que era o namorado, morava junto, né, com o Emanuel, que era o dono ali da firma, né, de detetives, e ela vai e mata, ele atira, mas não chega a pegar na Ana, ela atira nesse cara. Então a gente vai vendo ela matando pessoas, tudo isso para continuar ali com este monstro, para ver este monstro ficar ali perfeito, né? Ter a perfeição que ela quer. Então a gente vai acompanhando tudo isso, ela chega até a matar a amiga Marge, depois mais ali para frente, e a gente vai vendo toda essa loucura. A questão do Mark não está bem, a própria questão dele não ter aceitado que foi traído, ele queria voltar com a Ana, mesmo sabendo da traição, mas ele não aceita muito bem isso, então o que ele faz? Vou ligar ali, né, pro Hendrik e mandar ele ir pra casa da Ana. E ele, obviamente, vai lá e encontra esses corpos ali, ele chega até a levar uma facada, ele encontra corpos ali esquartejados na geladeira, fica ali horrorizado com tudo isso, e o que ele faz? Vai para um bar. Eu achei meio bizarro porque ele tinha que ir pro hospital, procurar a polícia, não. Ele vai pro bar e liga exatamente para quem? Pro Mark, o cara que mandou ir atrás da Ana. Então, ele antes vai lá no apartamento da Ana para entender o que tá acontecendo, mas nem o monstro nem a Ana já estão ali naquele apartamento, mas os corpos ali esquartejados estão. Então, ele vai, liga ali o forno para começar a sair gás ali, né, do fogão, e ele vai atrás do Hendrik lá no bar. Então eles vão ali pro banheiro, que o Hendrik tá passando mal por tudo que ele viu. Ele tá falando que vai procurar a polícia, que ele tem que denunciar, porque a Ana tá matando pessoas. Apesar dele amar a Ana, ela não pode continuar fazendo isso. E fala, não, eu calo a minha boca se você me pagar, porque eu sei que você tem dinheiro. E obviamente que ele não ia concordar com isso, ao mesmo tempo que ele não quer que a Ana seja denunciada, então ele arma todo ali um esquema no banheiro, na cabine de banheiro, finge que tá passando mal, chama ali o Hendrik e acaba matando. Então ele forja como se o Hendrik tivesse doidão e acabou ali morrendo afogado com a cabeça na privada. E é exatamente isso que ele faz. Ele joga a droga ali, tranca a porta por dentro do banheiro e pula ali a cabine, exatamente para dar essa impressão, para armar toda essa cena. E ele volta para o apartamento da Ana e coloca ali tudo para explodir. Obviamente que ele sai correndo antes de ter explosão. Então ele quer proteger a Ana, apesar de tudo que aconteceu, apesar de tudo que a Ana fez. E vale aqui ressaltar que a Ana, ela não tinha um dos melhores temperamentos. A gente vê lá na cena que ela era professora de bailarina, ela parou de trabalhar há 1 ano. A gente vê o Mark falando isso. Então a gente vê que ela era uma professora
altamente dura, que fazia as alunas sentirem dor mesmo. Então ela não era aquela professora amável. A gente vê uma garota simplesmente gritando, gemendo de dor, e ela nem aí, ela forçando a menina a fazer a posição. Então a Ana já era uma pessoa não tão equilibrada, porque não se faz isso com uma pessoa, independentemente de você querer ajudar ou não, enfim. Então a Ana já não era essa pessoa altamente equilibrada. E no meio dessa confusão toda, quem começa a levar ali o filho, o Bob, para a escola é quem? O Mark, que tá agora responsável por ele. Ele olha para a professora e vê a Ana. Tudo bem, a gente sabe que é a atriz, né, Isabela Giannini, que faz esses dois personagens, a Ellen e a Ana, mas eu fico na dúvida, eu não sei se vocês vão concordar comigo, deixa aqui nos comentários se realmente ela é parecida com a Ana ou é a projeção do Mark. Eu acho que é a projeção do Mark, porque ela fica assustada quando ele pergunta ali o que você tá fazendo aqui e fala alguma coisa. Ela fala, não, eu sei que eu sou parecida com a Ana, mas ela não fala, pelo contrário, ela fica meio assim, o que ele tá fazendo? Que homem maluco. Então, aí ela não fala e não cita em nenhum momento a semelhança dela com a Ana. Então, eu acredito que isso seja uma projeção. Eu sei, posso estar errada, mas eu acredito que seja isso. E obviamente ele se envolve, até porque ela tá preocupada com o Bob, que o Bob dorme ali na escola, e ele grita, e ele chora enquanto tá dormindo, então ela tá preocupada. Então ela vai sentindo ali a atração, ao mesmo tempo que a gente vai vendo também o Mark ali meio que encantado com ela, exatamente por ela ser parecida com a Ana. Mas mais uma vez, eu acho que a projeção faz parte da maluquice, gente. Até porque os dois não estão bem da cabeça, né? A gente vê que ele acaba batendo nela, na Ana, ele vai ali no restaurante e joga as cadeiras, sai correndo atrás dela, ele chega até a ser contido ali o pessoal que trabalha no restaurante. Então a gente vê que ele tá obcecado. Então eu acho que isso é um reflexo da obsessão dele com a Ana. Então eu acho que a Ellen, ela não é exatamente a cara da Ana, e sim projeção, essa obsessão que ele sente, porque ele realmente perde o controle em alguns momentos. Ele dá tapa na cara da Ana, a gente vê sangue saindo, e obviamente aquele exagero do sangue, tudo aqui é muito exagerado, exatamente para causar essa estranheza, pra gente ficar incomodado, e exatamente pra gente ver que são pessoas loucas que não estão bem. E o próprio Heydrich, que tem umas ações totalmente estranhas, não é uma pessoa totalmente, sabe, normal, vamos dizer assim. É até difícil ver quem é normal aqui nesse filme. Então nós temos a ele querendo ali encobrir as mortes, querendo ajudar a Ana. Então ele vai lá, encontra a Marge sangrando, morrendo, e ele resolve o que? Colocar no carro da Marge e levar o carro, né, lá para casa da Marge. Exatamente, a Ana, ela vai de moto para lá, para casa da Marge, e quando ele chega lá, ela está ali, né, fazendo amor, transando com aquele monstro horroroso. É uma cena bem bizarra, muito bizarra. Aliás, cena bizarra é o que não falta aqui. Mais uma das cenas bizarras, icônicas, é a cena do metrô. Eu não sei bem o que tá acontecendo, se é um delírio dela. Eu acho que vai mostrando ali toda a loucura, o quão louca, o quão não bem da cabeça, não sã ela está, porque vai tendo aí algumas coisas estranhas, como ela estivesse dançando, tendo uma convulsão. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo nessa cena, ao mesmo tempo que vai saindo um líquido branco, vai saindo um líquido vermelho, como se fosse sangue, que vai se misturando, formando uma cor estranha. Tem um momento que parece que tem líquido verde. Então, assim, é bem estranha toda essa cena do metrô, mas é uma cena icônica que vai mostrando aí como a Ana tá perturbada. Ela já tentou se matar, o próprio Mark corta também o braço dele, porque os dois estão perturbados, os dois não estão bem, os dois não estão sãs, né? Não já estão tão ali bem na cabeça realmente. E a gente vai vendo esse enlouquecer, essa obsessão pelo par perfeito, porque no final das contas a gente descobre que aquele monstro virou quem? Mark. Sim, ele é a cópia do Mark. Mas antes disso, a gente tem a Ana que tá na casa da Marge e os policiais estão indo lá ver. Então, o que que ele vai fazer? Ele tem que se livrar ali do corpo da Marge, mas ele deixa ali no carro, entra num táxi, aponta a arma que ele pegou na casa da Ana, naquele apartamento que tava o monstro, e coloca na cabeça e fala, não, agora você vai bater no carro da polícia, porque ele quer chamar exatamente a polícia, a atenção da polícia, para conseguir ver se a Ana sai. Então ele se joga do táxi, antes do táxi bater, chama a liberra pela Ana, leva tiro, obviamente a Ana foge, mas ele acaba fugindo, e obviamente a polícia vai atrás dele. Então tem toda a cena da escadaria, dele subindo, e ele já tá todo estrupiado, porque ele caiu da moto, então ele se machucou na moto,
tem tiro. Então, assim, ele já tá todo arrebentado. E ele vai subindo a escada, até o momento que ele não aguenta, ali cai. E a Ana acha, ele chega até a perguntar, como que você sabia que eu estava aqui? E ela, como que eu não saberia que você estava aqui? Então a gente vê ela subindo com alguém, que é exatamente o monstro. Ela fala, né, eu queria te mostrar como, o que ele se tornou, o quão perfeito ele está. E a gente vê que ele é a cara do Mark. Obviamente a polícia chega ali, né, porque tava atrás deles, e começa a atirar, obviamente, atira tanto no Mark quanto na Ana. A Ana cai e ela tá com muita dor, então ela pega a arma que estava com o Mark e atira nas costas dela, se matando, até porque ela ia morrer, né, por algum momento, mas ela não queria mais sentir dor. E aí ele fica nervoso e ele vê, né, aquele monstro olhando pra ele, porque ele era o monstro, aquela pessoa, né, e ele acaba se jogando de cima embaixo, né, da escadaria, o Mark. E ele não leva nenhum tiro, esse monstro que agora é a cara do Mark. Mas aí fica a questão, este monstro tem a cara do Mark? Realmente é a projeção ali da Ana? Foi o desejo da Ana? Isso não fica muito claro, mas eu acho que isso não estraga aqui o filme. E a gente vê que o Bob tava, o quê? Ali com a professora Ellie. Então ele vai exatamente para a casa da Ellie, para ver se ele pega o Bob, é o que dá a entender, mas o Bob ele fica muito nervoso e pede várias vezes para não abrir ali a porta, para não deixar a pessoa entrar. E obviamente a Ellen vai ver quem é e começa ali como se fosse barulho de polícia, de tiro, sei lá, parece que tá explodindo alguma coisa, e a gente vê ela meio confusa olhando aquilo tudo e não entendendo, e a gente vê ali o Mark, né, que no caso é o monstro, aparecendo ali, o Bob indo para a banheira. Vale ressaltar que o Bob gostava de brincar na banheira, de prender a respiração, ele até fala, nossa, ele bateu um novo recorde ali na banheira e tal. Então a gente sabe que isso era uma coisa que o Bob fazia, mas não fica muito claro o que aconteceu no Bob no final. O Bob estava brincando ali de prender respiração na banheira ou ele morreu? Isso fica aberto, a gente realmente não sabe o que aconteceu. E será que esse monstro ficou ali com a Ellie? Que a Ellie já estava apaixonada por ele e tal? Não sabemos, porque o filme termina aqui. Mas eu amo este filme porque ele é muito metafórico. Essa questão realmente do par perfeito. Encontrar o par perfeito, essa obsessão. Tudo que a Ana fez para alimentar ali aquele monstro. Ao mesmo tempo que ela estava alimentando o monstro, ela queria, porque ela necessitava alguém que estivesse presente. O Mark não foi presente. Ele ficava ausente por causa do trabalho dele, e ela queria alguém que fosse parecido com o Mark, porque sim, ela amava, ela gostava do Mark, mas uma pessoa que ficasse ali do lado dela e que suprisse as necessidades dela, ao mesmo tempo que o Mark também queria uma pessoa mais amável, mais calma, tudo que a Ellie era. Por isso que eu acho que quando ele olha para Ellie, que é toda amorosa ali com o Bob, ele vê a Ana, mas não que ela seja a cara da Ana. Isso é uma opinião minha, não é algo que é dito, obviamente, no filme, uma coisa explícita, mas eu acho que se trata muito mais dessa questão, dessa obsessão, dessa busca pelo par perfeito, do medo, de não ter medo do que eles estão fazendo. Tanto a Ana quanto o Mark mataram pessoas, o Mark só matou, no caso, ali o Henrik, a Ana matou várias outras pessoas, mas a questão deles estarem tão obcecados, tá ali, né, possuídos, né, por esse sentimento de querer alguém perfeito do lado deles, de querer ser feliz, de querer ter alguém que eles realmente precisem do lado dele, alguém que supra as suas necessidades, que eles acabaram fazendo tudo isso. Então eu acho que o filme Possessão, sim, tem tudo a ver com esse filme, apesar de ser, como eu disse, uma possessão diferente, porque tem a ver aí com a possessão de serem possessos, de irem atrás do que eles querem, de não se importar, porque eles não se importam com nada para eles conseguirem aí o par perfeito. E é isso que eu acho sobre o filme, é esta a minha análise aqui sobre o filme Possessão de 1981 do Andrés Asilazzi. Eu simplesmente queria ver mais filmes dele, mas eu não acho na internet. Porque como é uma possessão, eu acho que eu posso gostar de algum filme, mas simplesmente eu não acho. Esse filme, pra mim, é maravilhoso. É o meu top 2 de filmes de terror. E eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre esse filme Possessão, se vocês concordam comigo, se vocês discordam. Deixa aqui nos comentários pra gente discutir mais um pouquinho sobre Possessão de 1981. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, que é muito importante, pra eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo e querem que eu traga mais desse tipo de conteúdo aqui pro canal. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!